Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a chance de Kaique, volante de 29 anos de idade que pertence ao Juventude, virar reforço do tricolor. Essa novela não é nova. Na janela do início do ano, quando o técnico ainda era o Thiago Carpini, surgiu o nome do Kaique. E naquele momento fazia todo sentido porque Carpini e Kaique haviam trabalhado juntos no Juventude. Melhor temporada da carreira do Kaique, volante revelado na Portuguesa, que foi de fato muito bem no ano passado, também havia deixado boa impressão no clássico contra o Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho desse ano. O negócio acabou não fechando, nem na primeira janela, nem naquela janela doméstica entre 1º e 19 de abril. E aí esse nome voltou a ser especulado nas últimas horas como um possível reforço do São Paulo para 10 de julho. Isso porque, entre outras coisas, o tricolor perdeu o Pablo Maia por até 3 meses. Ele precisou passar por uma cirurgia por conta de uma lesão muscular importante. Fui conversar com pessoas do São Paulo para saber se de fato o Kaique interessa, se ele pode ser contratado. A pessoa com quem falei, ou a pessoa que respondeu, eu chamei duas. Uma não respondeu, a segunda respondeu que é um atleta que está monitorado pelo São Paulo desde janeiro, que é um atleta que deixou boa impressão, mas não existe nenhuma negociação no momento. E pelo fato de a janela estar muito distante, 10 de julho, São Paulo entende que muita coisa pode acontecer. Então o São Paulo vai preferir aguardar proximidade da janela para entender se vale a pena ou não investir nesse atleta ou se busca outras alternativas no mercado nacional ou internacional. Então assim, o Kaique faz parte dos planos do São Paulo, tem sido observado com carinho, mas não há proposta e nem existirá nos próximos dias. A ideia é fazer movimentos somente mais próximo da janela. A prioridade no momento no São Paulo é renovar o contrato do Wellington e tentar fechar com o Alexandro, lateral esquerdo que pertence à Juventus. O contrato dele lá na Itália se encerra em junho. Bora falar agora sobre o São Paulo que vive um dilema. O tricolor precisa de dinheiro e não está disposto a se desfazer dos seus titulares para não perder força nas competições nacionais e internacionais. Surgiu nos últimos dias uma proposta do Benfica de Portugal disposto a pagar 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais pelos 15% que o tricolor ainda tem pelo zagueiro Morato. Você lembra dele, né? Jogador formado na base do São Paulo e vendido pelo Leco para o mesmo Benfica, antes mesmo de estrear no time principal. A venda na oportunidade foi por 7 milhões e meio de euros e o São Paulo ficou com 15% de uma venda futura. Nesse momento o Benfica tenta comprar esses 15% de uma venda futura porque sabe que logo mais vai conseguir vendê-lo por uma condição extremamente bacana e não vai precisar repassar nada ao São Paulo além dos 3,5% do mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Recentemente, o Fulham da Inglaterra chegou a sugerir 25 milhões de euros para comprar o Morato, mas a ideia do Benfica é pegar algo na casa dos 40 até 50 milhões de euros. São Paulo, num primeiro momento, já recusou essa proposta de 4 milhões de euros, informação trazida pelo blog do São Paulo. E a ideia do tricolor seria fechar algo na casa dos 5 milhões e meio de euros para negociar esses 15% restantes. Quero que você use o espaço para comentário para dizer: São Paulo deve vender os 15% do Morato? Espera até a venda dele para o mercado, para outro clube do futebol europeu? O que você faria se estivesse na pele do presidente Júlio Casares? Muito bem, Arnaldo. Até agora tivemos o Zubeldia em quantas partidas? 3? Isso. 3 partidas? Isso. 3 partidas. Um sistema em cada jogo, um time em cada jogo diferente, com jogadores também. Ele já quase igualou o número de jogadores utilizados que o Carpini desde o começo do ano, né? São 27 jogadores utilizados, o Carpini utilizou 29. E agora temos, não sei se é uma boa notícia, mas é um certo alívio. O time parece que, tirando os machucados, está todo mundo lá em Salvador pro jogo. Então, imagina-se força máxima, é isso? Tironi, é isso. Força máxima dentro das circunstâncias, né? A estratégia de poupar alguns jogadores até da viagem, né, para Belém do Pará era justamente ter o time mais forte possível contra o Vitória. A gente pode contar aí com 8 jogadores, que podem ser considerados titulares, que não jogaram contra o Águia, né? 5 ficaram em São Paulo, nem viajaram. O Arboleda, o Alisson, o Luciano, o Caleri e o Igor Vinícius. 3 viajaram e não jogaram, né? O Rafael, o Alan Franco e o André Silva. Então, esses 8 estão fresquinhos, digamos assim. E aí ele teria 3 vagas para completar, se for o caso, se ele entender que vale utilizar esses 8, né? Aí,
tinha muita gente falando, então ele pode colocar o time que ele colocou contra o Palmeiras, em tese, e repetir a escalação do jogo com o Palmeiras, fazendo pela primeira vez 2 times iguais. Não, porque contra o Palmeiras ele tinha o Wellington começando, e o Wellington é um dos 5 desfalques machucados. Então, de qualquer forma, será uma quarta equipe diferente. Talvez seja o mesmo sistema que o Palmeiras, por exemplo, mas que vai ser uma quarta escalação diferente de início. Isso será de forma indubitável. Isso vai acontecer de qualquer forma. Sim, eu falei que tinha o Pablo Maia, não tinha não. O Pablo Maia justamente não jogou a partir desse jogo que ele não entrou em campo. Exato. Muito bem, então tá aí todo mundo tirando os machucados. Eu vi uma imagem muito legal do treino do São Paulo, uma loucura, todo mundo correndo lá, uma imagem vista de cima, dos novos tempos do Zubeldia. O jogo não é fácil, o Vitória está numa situação difícil, acabou de perder também na Copa do Brasil para o Botafogo, mas o brasileiro também vai mal, vai precisar fazer ponto de qualquer forma. Aí é o seguinte, Arnaldo, a gente chega naquele ponto do trabalho do Zubeldia que é difícil você imaginar que time vai para o campo. Contra o último jogo pela Copa do Brasil contra o Águia já foi difícil. A gente sabia que iam reserva, mas não sabia como. E foi do jeito que foi, ganhou e tudo certo. Tem outra coisa para se olhar quando a gente pensar na escalação, que é também que no meio da semana que vem tem Calama. Tem lá Deserto, Libertadores, que também tem que fazer ponto. Não dá para pensar em não ganhar esse jogo. Então vai ter que dosar isso aí. Aí a pergunta que eu faço é: 2 ou 3 zagueiros? O que você acha? Pois a minha impressão pela questão da lateral esquerda, impressão de novo, é que irão 3 zagueiros. Lateral esquerda, porque não tem o Wellington, e o Patrick foi ok contra o Águia. Muito exigido, né? Esse é o problema. Mas também não mostrou não foi uma partida assim. Não, o Moreira passa mais segurança do outro lado, né, do que o Patrick. E aí, se ele quiser fazer o que já fez em alguns momentos, e também o Carpini fez, é colocar o Michel Araújo na ala esquerda com 3 zagueiros. Né? Isso é uma possibilidade. A outra dica de que ele pode ir com 3 zagueiros é a própria mudança do jeito de jogar do Vitória. O Vitória contra o Botafogo já utilizou 3 zagueiros. Um dos zagueiros lateral, o Zeca, aquele mesmo que era do Santos e tudo mais, que é uma espécie agora de Rafinha do Vitória, passou a jogar com linha de 3. E até pelos desfalques, tem vários desfalques do Vitória também, o Vitória deve ir em linha de 3. Então, talvez sejam essas pistas para um time mais próximo do que foi o São Paulo contra o Palmeiras. O São Paulo jogou no 3-4-3 contra o Palmeiras. Teve alguns bons momentos, outros nem tanto. A minha dúvida aí, Tironi, se alguém no meio da semana, no jogo do Águia, que era o jogo dos reservas, ganhou pontos suficientes para ameaçar algum titular do jogo com o Palmeiras. Talvez alguns tenham até conquistado os pontos suficientes. Talvez o Galopo, né? O Luiz Gustavo, né, que não jogou. O Luiz Gustavo é uma questão, né, que não jogou contra o Palmeiras, voltou até bem, e do São Paulo não tem o Pablo Maia, mas se você for imaginar que o Bobadilla só entrou na segunda etapa, com o jogo já definido, ele pode manter aquela estrutura 3 zagueiros com Diego ou Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, que descansou, Igor Vinícius, que descansou, Michel Araújo, que jogou um tempo, mas saiu do outro lado, Bobadilla, Alisson na volância, e os 3 atacantes, André Silva, Luciano e Caleri, que não jogaram. Ele pode ter esse time fresco. É um jogo, como você falou, difícil também pelas questões climáticas, né? Um jogo às 16 horas no Barradão, calor padedel, então é um jogo desafiador, levando em consideração o que você também citou, que na quarta-feira tem uma viagem longuíssima para Calama. O São Paulo do Zubeldia continua itinerante, né? A gente não dá nem para cravar que esses caras que não jogaram contra o Águia vão jogar agora, né? São Arboleda, Luciano, Caleri, Alisson. Alguns você pode imaginar que vão, né? Arboleda deve jogar, o Caleri deve jogar, o Luciano deve jogar, até o André Silva deve jogar. Mas ele também é isso, ele vai ter que ficar pensando também na quarta-feira. Mas também, talvez use um pouco, sei lá, use o Caleri um certo tempo, ou o Luciano um certo tempo, porque esses caras vão ter que jogar na quarta-feira, né?
Então, eu acho, se a gente levar em consideração que ele usou praticamente só reservas em Belém, que preservou um time titular para Salvador, possivelmente ele mescle em Calama, faça uma mistura, tipo, reservas em Belém, titulares em Salvador, mescla em Calama. Talvez ele faça isso. Até ter, de fato, uma sequência um pouco mais caseira, começar pelo Fluminense lá do Diniz na segunda-feira, na volta dessa maratona viajante, né? Dos 5 machucados, vamos repetir os 5, agora são 5 no DM, né? O Wellington, que deve ter aí 3 semanas de recuperação. O Lucas, que já está treinando, você vê todas as postagens já o Lucas treinando, mas ainda faltariam umas 2 semanas para ele estar pronto para ser relacionado. E os outros 3 que não têm previsão de volta ainda. O Rato, o Rafinha e, sobretudo, o Pablo, que recém operou. Tem lá o 6º elemento, o Rames, mas esse aí eu acho que eu não vou mais falar em vídeos. Eu só vou falar quando ele jogar, quando ele estiver disponível. Sim. Se ele vai para Calama, ele tem condição. Gêneros, né? Exato. Ele postou fotos treinando. Aliás, ele posta fotos extra perfil do São Paulo, né? Então ele já treinou. O curioso é assim, o Zubeldia já deu treino de manhã na volta de Belém para quem não jogou, né? Viagem de Belém lá, o jogo à noite. E o Rames postou foto dele treinando já na chegada, né? Na sexta-feira. Ele deve ter condição clínica de viajar para Calama pelo jogo da Libertadores. Poderia ser até uma alternativa, mas, cara, do jeito que tá, sinceramente, é difícil prever quando que ele vai jogar. Cara, mas de novo, né, talvez nem esse, talvez nem o jogo lá de Calama sejam jogos para ele, né? Pois é, mas no final das contas... Mas é engraçado, o cara parece que ele só está disponível quando não é muito jogo para ele, né? Não, então, aí tá, né? Na verdade, se você espremer, ele se colocou à disposição as 3 últimas vezes nos jogos no Morumbi. Aí até eu e você, a gente se coloca. Ele tá mais presente no Morumbi que eu, no setor Arnaldo Tironi, né? Ele jogou de titular contra o Cobressal, né? Ele entrou contra o Fortaleza e entrou mal. E ele entrou contra o Palmeiras e entrou mal. Tudo isso no Morumbi, né? Então, antes de estar à disposição para a volta ao Morumbi, lá contra o Fluminense, eu acho que ele poderia encarar a Calama, nem que fosse para não jogar, mas tá com o grupo ali, né? Jogo da Libertadores fora de casa. Concordo com você. E a partir das 3h40 amanhã, a Globo mostra a vitória em São Paulo, direto de Salvador. E o argentino Luiz Zubeldia chegou semana passada e não teve tempo nem de comer um pastel e nem tomar um caldo de cana em São Paulo. Ele só viajou. Essa aí é a casa do time do Zubeldia. E essa tem sido a rotina do argentino desde que ele chegou ao São Paulo. Mochilinha nas costas e pé na estrada. Até a próxima quinta-feira, esse vai ter sido o itinerário do Zubeldia no São Paulo. O time vai ter percorrido 26 mil quilômetros. Corrido o início de trabalho dele. É muito importante com essa sequência de jogos fora de casa. Não é só papo de entrevista, não. O Zubeldia já começou a rodar o elenco. Em 3 jogos, 3 escalações diferentes. E muitos jovens em campo. Principalmente contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, quando 5 jogadores revelados no clube começaram jogando. São jovens que necessitam sumar minutos para o equipo e para que eles sigam crescendo. Se em algum momento o equipo sofre desgaste, que creo que lo estamos sintiendo por lesiones, por lo que acabo de explicar, tiene que responder el plantel, como hoy. Y eso creo que pode chegar a ser o êxito de ter uma boa temporada. Daqui a pouco, a delegação São Paulina embarca para Salvador, para um jogo com boas chances de ser bastante movimentado. São Paulo e Vitória é um confronto que costuma ter muitos gols. São 122 em 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Média alta, de mais de 3 por partida. E o único 0-0 da história aconteceu em 1989, quando o tricolor usava esse uniforme aqui, feito com um tecido mais grosso, de algodão. Outros tempos, né? Agora, com um uniforme mais moderno, o São Paulo deve ter a volta do esquema com 3 zagueiros e de vários jogadores poupados na Copa do Brasil. O provável time é esse aí: Rafael no gol,
Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, Igor Vinícius, Bobadilha, Alisson, Luciano e Michel Araújo, e no ataque André Silva e Caleri. Os escalados do Zubeldia com a missão de não repetir o resultado de 1989, não acabar no 0-0 e sair com uma vitória lá na Bahia.